Ninguém na região esquecida do Alto Vale entendia como Ana teve coragem de aceitar viver no barraco, que todos juravam ser amaldiçoado. Desde criança ela escutava histórias sussurradas ao redor da fogueira. Histórias que falavam de portas que batiam sozinhas, de passos que atravessavam o chão podre durante a madrugada, e de uma presença que observava pelos buracos da parede. Era o tipo de narrativa suficiente para fazer qualquer um evitar aquele pedaço de terra. Mas para Ana, aquilo não era mais uma escolha. Era a única chance de continuar viva. Depois de perder o emprego, ser despejada e não ter nenhum parente disposto a acolhê-la, ela recebeu uma proposta improvável: guardar a antiga propriedade do Sr. Nélio, um homem solitário da vila, que em troca deixaria que ela morasse ali enquanto organizava os documentos. O único problema era que ninguém falava daquele barraco sem fazer o sinal da cruz. Era como se o lugar carregasse um peso antigo, denso, e todo mundo que ousava se aproximar jurava sentir algo, observando por trás da porta principal. Ana tentou ignorar o desconforto. Precisava de um teto, de um novo começo, de um ponto de apoio para reorganizar a própria vida. Mas algo fazia sua nuca arrepiar desde o momento em que ela avistou o barraco de longe. Uma estranha sensação de que aquilo ali não estava abandonado de verdade. Ainda assim, deu os primeiros passos em direção ao lugar, carregando apenas uma mala pequena, um cobertor, e a esperança de que a tal maldição fosse apenas superstição dos moradores antigos, que viviam repetindo histórias, umas às outras, até virar verdade. No instante em que encostou a mão na porta, algo dentro da casa pareceu se mover. Não foi som de animal, nem o estalar natural da madeira velha. Foi um movimento preciso, como se alguém estivesse desviando o corpo para o fundo do barraco. Ana congelou por um momento, sentindo a respiração falhar, mas decidiu empurrar a porta mesmo assim. Afinal, tinha prometido a si mesma que não deixaria o medo definir sua vida. Porém, à medida que entrou e sentiu aquele ar denso e frio, percebeu que talvez estivesse prestes a encarar algo que ninguém jamais ousou confrontar. As primeiras horas no barraco foram estranhamente silenciosas, quietas demais. O tipo de quietude que incomoda, que pesa no peito, que faz parecer que até o vento tem medo de passar por ali. Ana tentou se convencer de que estava exagerando. Colocou suas coisas em um canto, ajeitou o colchão velho e tentou organizar seus pensamentos. Mas era como se cada objeto naquela casa tivesse uma história que ela não deveria descobrir. Como se tudo ali carregasse memórias empilhadas e esquecidas. Então, algo começou a mudar. Pequenas coisas. Objetos que não estavam no mesmo lugar. Marcas no chão que ela tinha certeza de não ter visto ao chegar. O cheiro de algo queimado, que surgia e desaparecia sem explicação. E durante a madrugada, quando o sono finalmente conseguiu arrastá-la, ela acordou com a sensação nítida de que alguém havia sentado na ponta do colchão. Ela tentou se convencer de que era apenas o medo, a sugestão da própria mente influenciada pelas histórias que ouviu desde pequena. Mas no fundo, algo nela sabia que aquele lugar escondia algo que não podia ser ignorado. E quanto mais ela tentava racionalizar, mais a sensação de ser observada aumentava, como se o barraco estivesse apenas esperando o momento certo para revelar o que guardava há anos. Ana sempre acreditou que a vida mudava quando menos se espera, mas nunca imaginou que o barraco amaldiçoado seria o responsável por uma transformação tão profunda. Havia algo ali dentro que parecia pulsar, respirar, ansioso por revelar um segredo capaz de alterar para sempre tudo o que ela pensava saber sobre si mesma e sobre o passado de sua própria família. Antes de continuar a história, já aproveita e se inscreve no canal. Comenta de onde você está assistindo e deixa aquele like para fortalecer. Esses primeiros dias de Ana no barraco foram marcados por um tipo de inquietação que parecia crescer, como um mato daninho, silencioso, porém inevitável. Ela tentava manter a rotina, acordar cedo, limpar o espaço, preparar algo simples para comer, mas a sensação de que não estava sozinha parecia se infiltrar
em cada canto daquela casa. Era como se o ar carregasse um murmúrio contido, algo que não se ouvia com os ouvidos, mas com a pele. O Sr. Nélio passava lá de vez em quando para verificar o andamento dos papéis da propriedade. Era um homem de poucos gestos, mas tinha olhos que escondiam mais do que revelavam. Sempre que Ana mencionava algum incômodo, o cheiro repentino, o barulho abafado, a sensação de alguém passando atrás dela, menos ele desviava o olhar e dizia que era normal para casas antigas. Porém, a forma como a voz dele mudava denunciava que havia algo que não queria admitir. E Ana começou a perceber que ele evitava ficar muito tempo perto da porta que dava para o quarto apertado no fundo do barraco. Foi nesse quarto, aliás, que ela sentiu pela primeira vez algo diferente. Era como se o ar ali fosse mais pesado, mais denso, mais frio. Não era apenas sensação, era físico. Ana evitava entrar, mas toda vez que passava pelo corredor, sentia um arrepio subir pela espinha, como se algo chamasse por ela de dentro da escuridão. Certo dia, depois de ouvir um barulho seco vindo daquele canto, ela criou coragem e decidiu empurrar a porta, mesmo com um coração acelerado. O quarto estava igual a antes, vazio, com cheiro de mofo, paredes marcadas pela umidade, mas o chão apresentava uma marca estranha, como se algo tivesse sido arrastado recentemente, uma marca que definitivamente não estava ali no dia anterior. Ana começou a notar padrões. Os barulhos sempre aconteciam depois do pôr do sol. As marcas no chão aumentavam. O colchão afundava durante a noite, como se alguém se sentasse ali para observá-la enquanto dormia. E, em certos momentos de madrugada, ela acordava com a impressão nítida de ouvir passos leves vindo do quarto dos fundos. Passos lentos, arrastados, que pareciam atravessar a casa como um aviso silencioso. Em um desses despertares, ela percebeu algo que tirou sua paz. A porta do quarto dos fundos estava entreaberta, mesmo tendo certeza de que havia fechado bem antes de deitar. Naquele instante, entendeu que aquilo não era imaginação. Não era sugestão. Algo naquele barraco queria ser notado. Estava se aproximando. Mas o que chamava mais atenção era a forma como sua presença parecia guiá-la, como se o barraco estivesse tentando conduzi-la até algum ponto específico. Durante uma manhã especialmente silenciosa, Ana decidiu explorar o terreno ao redor. A vegetação era alta, seca e irregular, como se não quisesse ser tocada. Ao caminhar um pouco mais afastada, encontrou algo inesperado. Pedaços de objetos antigos, parcialmente enterrados, como se alguém tivesse tentado esconder restos de um passado incômodo. Entre eles, um pequeno medalhão de metal, corroído pelo tempo, com uma gravação quase apagada. Aquelas iniciais não lhe diziam nada naquele momento, mas despertaram uma estranha familiaridade que ela não conseguia explicar. Era como se já tivesse visto aquelas letras em algum lugar antes. Ana levou o medalhão para dentro e passou o dia inteiro tentando entender de onde aquilo poderia ter vindo. E à medida que segurava o objeto, percebeu que algo dentro dela começava a mudar. Sua intuição parecia mais aguçada. Seu corpo reagia de forma estranha aos ruídos da casa, como se estivesse conectado ao lugar de um jeito inexplicável. E, naquela noite, os barulhos ficaram mais intensos do que nunca. Era impossível ignorar. Era impossível fingir que não estava acontecendo. A madrugada trouxe consigo algo diferente. Ana acordou com o cheiro forte de terra úmida. Aquele odor invadia o barraco como se alguém tivesse cavado o chão ali dentro. Ela se levantou, seguida por um medo mudo, e percebeu que o cheiro vinha do quarto dos fundos. A porta estava completamente aberta. O silêncio era sufocante. Algo a empurrava a entrar, e pela primeira vez, ela cruzou o limite daquele quarto sem hesitar. O chão estava frio demais, e ao tocar a parede, sentiu algo áspero, como se tivessem arranhado recentemente. Foi então que encontrou a segunda pista. Um pedaço de tecido rasgado, preso entre duas tábuas da parede. O tecido era antigo, manchado,
mas tinha um padrão de bordado que chamou sua atenção. Algo naquela peça lhe despertava uma recordação distante, como se aquele objeto fizesse parte de uma história muito mais profunda do que as fofocas da vila contavam. A sensação de que tudo estava conectado se intensificou, fazendo seu peito apertar. Nos dias seguintes, o comportamento do barraco mudou. Os barulhos se tornaram mais constantes, como se aquilo que vivia ali tivesse percebido que Ana estava finalmente prestando atenção. As portas começaram a ranger, mesmo quando o vento estava parado. O piso estalava com frequência, e algumas vezes, enquanto lavava a louça ou arrumava o pequeno espaço, ela sentia a presença atrás dela, uma energia pesada que fazia seu estômago revirar. Com um medalhão guardado dentro de uma pequena caixa improvisada e o pedaço de tecido escondido entre as roupas, Ana passou a sentir que o barraco reagia à presença daqueles objetos. Era como se tivesse mexido em algo que não deveria, como se tivesse despertado uma memória que o lugar tentava manter apagada. E, cada vez que cruzava o corredor estreito, sentia que a casa observava seu silêncio, medindo seus passos, aguardando alguma decisão que ela ainda nem sabia que precisava tomar. O Sr. Nélio apareceu novamente no fim da tarde, dessa vez mais inquieto. Ele olhou para Ana por longos segundos, como se quisesse dizer algo que estava atravessado na garganta. Perguntou se ela estava se adaptando. Perguntou se estava dormindo bem. Perguntou se não tinha percebido nada estranho. A cada pergunta, Ana sentia que ele tinha muito mais respostas do que fingia, mas ainda não estava pronta para confrontá-lo. Algo a impedia. Algo dizia que aquele homem escondia um pedaço da verdade, porém não era o único guardião do segredo. Naquela noite, depois que ele foi embora, a casa ficou mais inquieta do que nunca. O vento batia nas frestas, mas não era o suficiente para explicar o som repetitivo que surgia do quarto dos fundos. Era como dedos arranhando madeira, lentamente, insistentemente, como se estivessem tentando chamar por alguém. Ana tentou ignorar, mas o som ecoava por dentro dela, se espalhando como um sussurro que não conseguia desligar. E quanto mais tentava afastar, mais presente ele se tornava. A madrugada caiu pesada. O ar ficou tão frio que parecia que o barraco estava sendo drenado por dentro. Ana se encolheu, mas acordou de sobressalto quando ouviu o barulho seco de algo caindo no chão. O som veio do quarto dos fundos novamente. Depois, silêncio absoluto. Um silêncio que não fazia sentido. Um silêncio que parecia esperar uma reação. Ana levantou, respirando fundo, e caminhou até o corredor, sentindo o coração bater rápido demais. Cada passo era um desafio. A escuridão parecia viva, como se o barraco estivesse atento ao seu movimento. Quando chegou perto da porta, parou por um instante, sentindo um arrepio subir com força pela coluna. A porta estava entreaberta. Novamente, e, dessa vez, havia um cheiro forte de terra molhada, misturada a algo metálico, quase como sangue. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas imaginação, mas algo dentro dela sabia que aquilo era real. Sabia que o barraco estava tentando mostrar algo, e ao empurrar a porta, viu no chão o que tinha caído. Mais uma marca arrastada. Dessa vez, bem mais profunda, como se alguém tivesse sido puxado dali recentemente. Um pensamento estranho passou por sua mente. E se aquilo fosse uma memória? E se tudo o que estava acontecendo fosse uma repetição de algo que o barraco tentou esconder? Era como se as marcas, os sons e o ar frio fossem vestígios de uma história antiga, insistindo para ser lembrada. Uma história que a vila inteira tentou apagar por medo. Uma história que tinha nome, rosto e talvez sangue preso nas tábuas antigas daquele chão. Ao amanhecer, Ana estava exausta. Passou a manhã sentada na pequena varanda, observando o vento balançar as folhas secas. Nada fazia sentido. Ela tentava organizar os pensamentos, mas tudo parecia escapar pelos dedos, até que lembrou das iniciais no medalhão. A sensação de familiaridade, aquela inquietação profunda que surgiu quando o encontrou. Então decidiu procurar no barraco inteiro
qualquer peça que pudesse complementar aquele enigma. Foi assim que descobriu a gaveta escondida. Um compartimento pequeno, quase imperceptível, atrás de uma tábua solta na parede da cozinha. Quando abriu, encontrou vários papéis antigos, rabiscados, rasurados. Eram anotações feitas por alguém que claramente morou ali antes. Algumas falavam de noites sem sono, de sons vindos do chão, de uma voz que chamava no escuro, e outras falavam sobre uma mulher cujo nome estava sempre cortado. Alguém que parecia ser o centro da maldição. Alguém que desapareceu sem deixar rastro. No fundo da gaveta, havia ainda um objeto que fez o coração de Ana disparar. Uma foto antiga, manchada e desgastada, mostrando uma família que ela nunca tinha visto, menos, mas cuja mulher no centro tinha um detalhe perturbador. O mesmo padrão de bordado no vestido que havia no pedaço de tecido preso na parede. Ana sentiu o corpo ficar gelado. Aquilo não podia ser coincidência. Aquela mulher tinha alguma conexão direta com o que vivia naquele barraco. Talvez ainda estivesse ali, de alguma forma. Com o passar dos dias, o barraco começou a se comportar como se tentasse se comunicar, não apenas assustar. As portas rangiam num ritmo quase cadenciado. Objetos caíam em horários específicos. Sempre no final da tarde. O cheiro de terra ficava mais intenso quando Ana se aproximava de certas partes da casa. E durante a madrugada, quando ela acordava assustada, sentia que algo estava mais perto, como se a presença que habitava ali estivesse perdendo paciência. O mais estranho, porém, foi o espelho. Um pequeno espelho rachado, pendurado na parede do corredor. Ele nunca chamou atenção antes, mas agora parecia refletir mais do que deveria. Em certas noites, enquanto passava, Ana percebia uma sombra que não correspondia ao próprio movimento. Uma figura parada atrás dela, alta, imóvel, como se estivesse acompanhando cada passo seu. Quando virava para olhar, não havia nada, mas o reflexo denunciava uma verdade que o barraco não permitia ignorar. As anotações encontradas mencionavam repetidamente a palavra vigia. Era como se a casa tivesse um guardião involuntário, condenado a observar tudo o que acontecia ali dentro. E Ana começou a pensar se aquela presença, por mais assustadora que fosse, não estava tentando ajudá-la a entender algo. Algo enterrado, suprimido, e que de alguma forma estava prestes a vir à tona da maneira mais dolorosa possível. O sentimento de urgência só crescia a cada dia, a cada barulho, a cada nova marca no chão. Ana sabia que estava se aproximando do centro da maldição. E, por mais que quisesse fugir, por mais que tentasse acreditar que podia simplesmente abandonar o barraco, sentia que não conseguiria partir enquanto não descobrisse a verdade completa. Algo ali chamava por ela. Algo que a queria exatamente naquele lugar. E no fundo, ela começava a suspeitar que esse chamado não era apenas do barraco, mas de algo que pulsava dentro de si desde muito antes de chegar ali. O espelho rachado passou a ocupar a mente de Ana de maneira inquietante. Ela evitava olhar diretamente para ele, mas ao mesmo tempo sentia como se fosse uma ponte entre ela e aquilo que morava no barraco. Quanto mais o ignorava, mais percebia que a sombra refletida parecia ganhar forma, contorno, intenção. Em algumas noites, enquanto tentava dormir, sentia que a casa respirava de maneira diferente, como se estivesse esperando que ela finalmente encarasse o reflexo por completo. Na manhã seguinte a uma dessas noites mal dormidas, Ana decidiu investigar novamente as anotações da gaveta escondida. Entre os papéis rabiscados, encontrou um mais antigo, amarelado e quase legível. Ele mencionava um acontecimento que mudou para sempre a relação da vila com aquele barraco. Dizia que tudo começou com uma mulher que fugiu de algum lugar distante e encontrou abrigo ali. Uma pessoa que chegou carregando não apenas medo, mas algo que a perseguia. Alguém que buscava esconder aquilo que não tinha nome. E segundo o relato, foi naquele barraco que ela viveu seus últimos dias, ou onde desapareceu de uma forma que ninguém conseguiu explicar. As iniciais gravadas no medalhão voltaram à mente de Ana com força. Ela começou a se perguntar se a mulher da foto, a dona do bordado, era a mesma mencionada nas cartas. Se aquele pedaço de tecido preso na parede
não era apenas um resquício de passado, mas um fragmento de um sofrimento muito mais profundo. E, quanto mais tentava organizar as peças, mais claro ficava que nada ali era coincidência. Que tudo parecia apontar para uma ligação entre Ana e aquela mulher desconhecida. Durante os dias seguintes, a sensação de familiaridade cresceu. Ela começou a ter sonhos estranhos, nos quais caminhava pelo barraco como se estivesse em outra época. Via objetos que não existiam mais. Ouvia vozes sussurrando nomes que não reconhecia, e sentia uma presença sempre atrás dela, acompanhando cada movimento. O mais perturbador era que nesses sonos, o espelho rachado refletia não apenas a sombra, mas seu próprio rosto alterado, menos como se não fosse ela, mas alguém parecido. Alguém que poderia ter vivido ali, décadas antes. Ana acordava suando com um coração batendo forte. E a sensação concreta de que os sonhos não eram apenas fruto da imaginação. Era como se a própria casa estivesse tentando mostrar fragmentos de uma verdade perdida. E o mais inquietante é que, a cada revelação, o barraco se tornava mais ativo. Os sons se aproximavam mais dela. O piso rangia em horários improváveis. Objetos mudavam de lugar. Era como se o lugar estivesse se preparando para revelar algo inevitável. Em um dos dias em que a tensão parecia insuportável, Ana decidiu sair e buscar respostas na vila. Caminhou até a pequena mercearia e tentou, com cuidado, conversar com a dona do estabelecimento. Perguntou sobre o antigo morador do barraco. Perguntou sobre histórias antigas, sobre a mulher desaparecida, sobre qualquer coisa que pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. A mulher hesitou, desviou o olhar, e disse apenas que aquele era um assunto que ninguém gostava de tocar. Mas, antes de terminar a conversa, deixou escapar algo revelador. Algumas portas não foram feitas para serem abertas novamente. Essa frase ficou ecoando na mente de Ana, como um aviso que chegava tarde demais. A vila inteira parecia ter decidido ignorar o passado. Falavam pouco, evitavam detalhes, e agiam como se aquilo fosse apenas superstição. Mas o comportamento deles, o medo escondido nos olhos, dizia exatamente o contrário. Todos sabiam mais do que revelavam. Todos temiam que a história voltasse à superfície. Todos pareciam acreditar que aquele barraco guardava algo que deveria permanecer enterrado. Ao voltar para casa, Ana sentiu que o barraco estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se a casa tivesse percebido que ela buscou respostas lá fora. O silêncio não era qualquer silêncio, era um que vinha carregado de expectativa. E, quando ela entrou, a porta dos fundos estava aberta novamente. Dessa vez, completamente escancarada, como se estivesse convidando-a a entrar. O cheiro de terra molhada era tão forte que quase provocou náusea. E ali dentro, havia algo novo no chão. Uma marca diferente, mais profunda. Como se algo tivesse pressionado o piso por longos minutos. Ana se aproximou lentamente, observando cada detalhe. A madeira parecia recém-riscada, e havia uma espécie de poeira fina acumulada ao redor da marca. Ao tocar com a ponta dos dedos, sentiu um arrepio percorrer o braço. Aquilo não era apenas um sinal. Parecia um chamado, um convite para seguir adiante, para cavar mais fundo na verdade que aquele lugar escondia. E pela primeira vez, ela teve a impressão de que não era apenas observada, menos era guiada. No fim da tarde, enquanto tentava se distrair arrumando as coisas, ouviu novamente o som vindo do espelho rachado. Algo como um suspiro abafado, quase humano. Ela se aproximou devagar, tentando enxergar seu reflexo com atenção. E ali estava a sombra outra vez, parada atrás dela. Mas naquele dia, algo novo aconteceu. A sombra parecia mais nítida, mais próxima, quase tocando suas costas. E quando ela piscou, por um breve instante, teve a impressão de que a sombra se movia por conta própria, independente do que ela fazia. Foi nesse momento que algo lhe passou pela mente como um relâmpago. E se a mulher da foto ainda estivesse ali, de alguma maneira? E se não fosse um espírito qualquer, mas alguém que tinha uma ligação direta com Ana? Uma ligação que ela ainda não havia percebido por completo. Era como se o barraco estivesse tentando juntá-las novamente, de uma forma perturbadora
e inevitável. O peso dessa possibilidade caiu sobre ela como uma avalanche. O barraco não era apenas um lugar amaldiçoado. Era um receptáculo, um guardião de memórias, de dores, de segredos que recusavam ser apagados. E Ana começava a entender que estava no centro de algo muito maior do que imaginava. A casa parecia pulsar, parecia viva, parecia à beira de revelar algo que mudaria tudo. E, mesmo sem querer admitir, ela sabia que estava se aproximando do momento em que não haveria mais volta. A cada dia que passava, Ana sentia que o barraco se tornava menos um abrigo e mais um campo de revelações inevitáveis. A sensação de que algo estava à espreita, escondido entre as paredes e o chão, crescia como uma força silenciosa que empurrava tudo para um desfecho que ela ainda não compreendia. O espelho rachado, que antes era apenas um objeto estranho, agora parecia ser uma fronteira entre duas histórias que estavam prestes a se encontrar. E Ana tinha certeza de que a sombra que via não era apenas uma presença aleatória. Menos era alguém esperando que ela descobrisse a verdade. Naquele dia, enquanto o céu escurecia mais cedo que o normal, ela decidiu que precisava voltar às anotações da gaveta escondida. Talvez houvesse algo que tivesse passado despercebido. Algo que conectasse o medalhão, a foto, o tecido bordado e os sonhos que insistiam em atormentá-la. Ao espalhar os papéis sobre a mesa improvisada, notou um detalhe que não tinha percebido antes. Os escritos pareciam seguir uma sequência, como se formassem um diário fragmentado. Havia datas, frases repetidas e uma palavra que aparecia com frequência crescente. Retorno. Isso mexeu com ela. A quem se referia aquele retorno? Seria uma pessoa, um acontecimento, um aviso, uma ameaça? O autor das anotações parecia ter certeza de que algo voltaria. Algo que tinha origem naquela mulher misteriosa. E quanto mais ela lia, mais claro ficava que o barraco não era apenas o palco da tragédia. Menos era o guardião involuntário de uma promessa não cumprida. Enquanto tentava decifrar o que aquilo significava, encontrou outra linha que a deixou inquieta. Se ela voltar, o chão vai falar primeiro. Essa frase ficou presa em sua mente de maneira aterrorizante. Não parecia metáfora, e fez ainda mais sentido quando ela lembrou das marcas recentes no piso do quarto dos fundos. Marcas profundas, recentes, que não combinavam com a estrutura antiga do barraco. Com a cabeça fervilhando de perguntas, Ana decidiu confrontar o Sr. Nélio naquela noite. Se alguém sabia a história completa, era ele. Caminhou até a casa dele com passos firmes, determinada a não aceitar mais meias respostas. Quando o encontrou, ele hesitou ao vê-la, como se soubesse exatamente o motivo da visita. Tentou desviolar do assunto, mas Ana insistiu, até que ele finalmente cedeu. O homem respirou fundo e começou a falar com a voz baixa. Contou que, anos atrás, uma mulher realmente viveu naquele barraco. Chegou fugindo de algo que ninguém entendeu na época. Era a reservada misteriosa, e sempre parecia carregar um peso enorme, como se estivesse tentando esconder algo terrível. A vila estranhou, mas deixou que ela vivesse ali, até que começaram os acontecimentos inexplicáveis. Barulhos, objetos mudando de lugar, portas abrindo sozinhas, e relatos de uma sombra que circulava pela casa, observando tudo. Segundo ele, a mulher desapareceu numa noite de tempestade. Ninguém soube explicar como. Não havia sinais de fuga, luta ou intervenção externa. Simplesmente sumiu. Depois disso, o barraco nunca mais foi o mesmo. Quem tentou morar ali relatou experiências assustadoras e saiu em poucos dias. Foi assim que a maldição tomou forma. Não porque alguém quisesse espalhá-la, mas porque o barraco parecia guardar algo que não podia ser explicado. Ana ouviu tudo em silêncio, o coração batendo forte. Mas, quando mencionou o medalhão e a foto, o Sr. Nélio empalideceu. Perguntou como ela tinha encontrado aquilo. Perguntou se havia tocado nos objetos. Perguntou se tinha observado o espelho. Cada pergunta vinha carregada de emoção e medo. E por um instante Ana percebeu que talvez ele soubesse mais do que estava dizendo. Talvez tivesse presenciado algo.
Talvez tivesse tentado avisar, mas nunca encontrara coragem. Antes que ela pudesse perguntar mais, ele pediu que não voltasse ao barraco naquela noite. Disse que, quando as marcas começam a aparecer no chão, significa que ela está perto. Ana tentou exigir mais explicações, mas ele apenas repetiu a frase, quase suplicando para que ela se protegesse. Isso só aumentou a sensação de que estava envolvida em algo que ultrapassava qualquer superstição. Mesmo com o aviso, Ana decidiu voltar. Não podia simplesmente abandonar tudo. O barraco estava criando um vínculo com ela a menos, e de certa forma, ela sentia o mesmo. A casa parecia viva, pulsando com energia. E algo dentro dela dizia que não adiantava fugir, que a verdade viria de qualquer maneira, estando ela presente ou não. Quando passou pela porta, percebeu imediatamente que algo havia mudado. O ar estava mais frio, pesado, carregado de expectativa. O silêncio que dominava o barraco era tão profundo que parecia ter sido construído. E, quando entrou no corredor, viu que o espelho rachado estava diferente. A rachadura parecia mais aberta, como se tivesse se expandido por conta própria. Mais do que isso, havia algo novo no vidro. Um brilho tênue, quase imperceptível, como se a superfície estivesse prestes a revelar algo. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. O barraco não estava mais apenas reagindo. Estava chamando, estava conduzindo. Ela se aproximou do quarto dos fundos e percebeu que as marcas no chão tinham se multiplicado. Agora eram diversas, como se uma figura tivesse circulado pelo cômodo a noite inteira. Algumas marcas eram tão fundas que pareciam impossíveis de serem feitas por mãos humanas. Enquanto observava, ouviu novamente o som conhecido. Um arrastar lento, insistente, que parecia vir de baixo. Era como se algo se movesse dentro da estrutura do barraco. Algo vivo, ainda que preso. E nesse instante, uma nova lembrança de sonho veio à tona. A imagem do piso abrindo ligeiramente como se respirasse. O coração de Ana batia tão forte que parecia ecoar no barraco inteiro. Ela sabia que estava prestes a descobrir algo decisivo. Algo que explicaria não apenas a maldição, mas sua própria conexão com aquela mulher desaparecida. A sensação era quase palpável. Era como se estivesse caminhando para dentro da verdade de alguém que ainda queria ser ouvida, compreendida e finalmente libertada. Então, enquanto respirava fundo, algo muito mais profundo começou a emergir. Uma percepção inquietante de que o barraco não era apenas o cenário da história daquela mulher misteriosa. Era parte da própria história de Ana. Uma história que estava prestes a emergir do chão, das paredes, do espelho e da própria sombra que a seguia silenciosamente. Ela permaneceu assim por longos minutos, incapaz de se mover. Até que, quando finalmente reuniu coragem para acender a lanterna do celular e levantar devagar, um cheiro forte, familiar e repentino tomou conta do ar. Jasmim. O mesmo aroma que sentira antes, o mesmo que sempre surgia momentos antes de algo inexplicável acontecer. O perfume correu pelo ambiente como se estivesse vivo, serpenteando pela sala, pelo corredor e entrando no quarto com uma presença quase física. E então, bem na porta, algo se formou. Não era exatamente uma figura completa, mas uma sombra maleável, contornada por um brilho fraco, oscilante, que parecia tentar ganhar forma. A luz da lanterna tremeu, piscando várias vezes, como se lutasse para permanecer acesa diante daquela manifestação. Ana deu um passo para trás, sentindo o pânico subir pela garganta. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela a impediu de correr. Havia uma curiosidade crescente, uma sensação estranha de que aquela presença estava tentando se comunicar. A sombra se aproximou, lentamente, como se temesse assustá-la. O ar ficou mais frio. Tão frio que Ana pôde ver sua própria respiração formando pequenos vapores. O cheiro de jasmim se intensificou. E então, pela primeira vez, uma voz ecoou, uma voz distante, arranhada, como se viesse de muito longe, atravessando algo espesso e antigo. Não era possível entender as palavras, mas era claramente uma tentativa de contato, um sussurro
que buscava significado. Ana tentou falar, mas sua voz falhou. Respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha e perguntou quem estava ali. A sombra oscilou, tremendo como se estivesse reagindo. O brilho ao redor dela cresceu. E por um breve instante, Ana achou ter visto o contorno de uma mão se estender em sua direção. Uma mão fina, quase translúcida, mas com a forma nítida o suficiente para deixar claro que aquilo não era apenas um truque da sua mente. Oche, obibru. Não como se algo estivesse batendo, mas como se o barraco reagisse àquele encontro. A madeira estalou, as paredes rangendo, como se fossem tão antigas quanto as histórias que as envolviam. Então, a sombra recuou de repente, sendo puxada para trás como se alguém menos, ou alguma força menos a tivesse arrancado dali. O brilho se apagou, o jasmim desapareceu, e a sensação gelada sumiu tão rápido quanto veio. Ana ficou sozinha novamente, com o coração disparado, e a certeza absoluta de que o barraco escondia algo muito maior do que imaginara. Ela sabia que não conseguiria dormir. Passou o restante da madrugada sentada no chão, encostada na parede, com a lanterna ainda na mão. Seus pensamentos estavam confusos, misturando medo, curiosidade e uma estranha sensação de déjà vu. Por que aquela presença parecia tão familiar? Por que ela não conseguia simplesmente fugir dali, como qualquer pessoa faria? O barraco parecia chamá-la, puxá-la, como se uma parte dela pertencesse àquele lugar muito antes de ela chegar. Quando o sol finalmente começou a tocar as frestas da janela, Ana se levantou devagar. O efeito da luz sobre o barraco era quase milagroso. O ambiente parecia menos opressor, menos vivo. A sombra da noite dava lugar a cores fracas, desgastadas, mais humanas. E foi nesse momento que Ana percebeu algo novo: marcas no chão, como arranhões recentes, formando linhas curtas, cruzadas, quase como símbolos incompletos. Ela se ajoelhou para observar melhor. Eram marcas feitas à mão, ou por algo com dedos. A memória do que acontecera se misturava com uma sensação inexplicável de que aquilo não tinha terminado. Pelo contrário, parecia apenas o início. Determinar se aquilo era realmente um aviso, um pedido ou uma tentativa de aproximação era impossível. Mas Ana sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. E rápido. Algo dentro dela dizia que aquela sombra não era a única coisa presa naquele barraco. Havia mais. Muito mais. E uma parte silenciosa de sua mente começava a aceitar a possibilidade de que tudo aquilo estava ligado à sua própria história, a um passado que ela desconhecia, mas que insistia em se revelar de forma fragmentada e assustadora. A tarde chegou trazendo uma quietude estranha, como se o barraco estivesse descansando depois do esforço de se manifestar. Ana aproveitou para explorar mais uma vez cada canto, tocando paredes, levantando tábuas soltas, procurando qualquer pista que pudesse explicar aquelas visões. Foi então que encontrou algo que a fez gelar por completo. Atrás de uma madeira que parecia mais recente do que o resto da estrutura, havia uma pequena cavidade. Dentro dela, embrulhado em pano antigo, um objeto que parecia ter sido escondido de propósito. Era um medalhão enferrujado, mas com símbolos tão antigos que pareciam ter sido esculpidos à mão. E no centro, uma pequena pedra azulada, opaca, tão fria que fez a pele de Ana arrepiar. O rasmin, bolto, fraco, mas presente, acenando, reagindo ao medalhão, como se aquilo fosse a chave. Como se aquele objeto carregasse o fragmento de um segredo que, uma vez revelado, não poderia mais ser ignorado. E, longe dali, quase imperceptível, Ana sentiu novamente passos. Mas desta vez, não vinham de dentro do barraco. Vinham de fora. Lentamente se aproximando, os passos do lado de fora se aproximavam com uma calma que parecia deliberada, como quem conhece cada fresta, cada dobra do terreno ao redor do barraco. Ana apertou o medalhão na mão, até sentir os dedos formigarem. A pedra azul era fria como gelo, mas ao mesmo tempo transmitia uma vibração que atravessava os ossos, como se estivesse acordando
algo adormecido, dentro de sua própria carne. A sensação de pertença, que até então fora vaga e fantasmagórica, agora vinha com contornos claros. Lembranças que não eram suas. Memórias que vinham de outro corpo, e ainda assim, assentavam estranhamente dentro da sua mente. Quando a porta rangeu, a voz abafada do Sr. Nélio cortou o ar, seguida por silêncios e palavras sussurradas com urgência. Havia outras vozes, depois menos murmúrios de curiosidade, medo e julgamento. Alguém da vila havia decidido aparecer. Não vinham para ajudar. Vinham para ver, para confirmar o que já sabiam em segredo desde sempre. Ana sentiu o estômago revirar. Não sabia se queria abri-la ou deixar que a presença do vilarejo permanecesse fora, como uma sombra que só observa. Mas a porta foi aberta de dentro por uma figura conhecida. Maria, a dona da mercearia, com os olhos avermelhados e a expressão tensa. Atrás dela, duas mulheres mais jovens, um homem de mãos calejadas e um adolescente curioso. Os olhares eram inquisitivos. Alguns denunciavam pena, outros acusação. Quando Nélio fez um gesto para que entrassem, Maria não hesitou. A vila precisava decidir o que fazer com o barraco. E mais importante, com quem agora morava ali. O silêncio quando eles cruzaram o limiar foi denso, quase palpável. Nenhum dos presentes ousou tocar no assunto imediatamente. Foi Maria quem quebrou a tensão, falando com voz dura e atos contidos. Perguntou por que Ana havia permanecido, mesmo após ouvir as histórias. Perguntou se o barulho a tinha assustado. E, acima de tudo, queria saber do medalhão menos como o havia encontrado, de onde viera, por que carregava aquelas iniciais tão parecidas com as das anotações. A resposta de Ana veio sem floreio. Eu não sei. Eu só senti que precisava pegá-lo. Essa simplicidade, mais do que qualquer justificativa, provocou inquietação. Alguns deram de ombros, outros trocaram olhares preocupados. A verdade é que o vilarejo vivia há tanto tempo, com uma paz superficial, que ninguém estava pronto para encarar o que o barraco guardava. E Ana, com um medalhão frio nas mãos, havia acendido algo que estava enterrado sob a superfície daquela quietude. Enquanto falavam, os olhos de Nélio sempre voltavam para a parede do quarto dos fundos, como se esperasse que algo emergisse a qualquer momento. Seus dedos tremiam quase imperceptivelmente. Ele sabia mais do que dizia. Sabia que a proximidade do medalhão, somada à presença de alguém disposto a ficar, poderia quebrar antigos selos. E no fundo, tinha medo, menos medo do que viria à tona e do preço que poderia ser cobrado. Maria propôs que Ana saísse por algumas noites e fosse dormir em sua casa até que as coisas se acalmassem. Era, segundo ela, uma maneira de não provocar mais o que estivesse ali. Ana hesitou. A vila pedia proteção, mas também piedade. A oferta trouxe consigo um julgamento velado. Ao recusar ficar ausente, Ana sentiu-se tomada por uma determinação que vinha de fora dela. Não apenas por curiosidade, mas por necessidade. Descobrir, entender. E por fim aquilo que atormentava o barraco. Quando a porta se fechou novamente, uma onda de calor estranho percorreu o corredor. Ana percebeu que as vozes que vinham nas anotações não apenas descreviam eventos. Elas falavam com ela, mencionavam datas, nomes e promessas. E uma frase começava a se destacar com clareza quase cruel. Ela voltou pelo sangue. Aquilo acendeu algo dentro dela, que parecia uma lembrança de família. Um fio que remontava a antepassados, cujos nomes nunca fora sussurrados em voz alta. O medalhão virava a chave, e a chave tentava traduzir uma história escrita em carne. Na noite seguinte, depois que o último visitante se foi, e o barraco ficou entregue ao seu próprio murmúrio, Ana decidiu agir. Sentia que o chão, que sempre apresentara as marcas e arranhões, guardava uma resposta concreta. O encantamento sugerira que o chão falaria primeiro. E agora ela entendia. As marcas eram uma língua. Seguir aquelas linhas
cavar onde a madeira parecia mais frágil poderia revelar o que havia sido enterrado, literalmente, para ser esquecido. Havia risco, claro menos, mas também havia verdade. E ela decidiu que o risco era menor do que viver sob uma sombra sem nome. Com ferramentas improvisadas e a lanterna tremendo, Ana começou a trabalhar no espaço onde as marcas eram mais profundas. A madeira cedeu com um ranger que soou como um suspiro antigo. Sob a tabuau havia uma cavidade menos menor do que esperava, mas suficiente para guardar algo de grande significado. Dentro, embrulhados em pano, encontrou um pacote de cartas lacradas com cera, uma pequena caixa de metal e um diário enrugado. O cheiro que subiu foi de terra e jasmim, quase como um laço entre o que ela tocava e aquilo que viera à tona tantas noites. Ao abrir a caixa de metal, encontrou mais um medalhão, igual ao que segurava menos, e uma pequena chave de bronze. No diário, a caligrafia era trêmula, às vezes corrida, outras vezes clara, como um grito contido. As entradas começavam há décadas e descreviam uma relação intensa e proibida entre a mulher da foto e alguém com uma posição de poder na vila. Falavam de uma promessa de fuga, de traição, de violência que terminou em desaparecimento. A mulher escrevia sobre medo e proteção, sobre uma pedra azul que serviria de prova caso algo acontecesse. A pedra, dizia ela, guardaria a verdade e a linha de sangue que a ligava àquelas terras. À medida que Ana lia, uma torrente de sensações a atravessava. Não eram apenas palavras no papel, eram memórias que lhe pertenciam por laços que atravessavam gerações. Entendeu então o nó real. A mulher que sumira não era alguém aleatório. Era um elo direto, com sua própria ascendência. As iniciais gravadas no medalhão não eram apenas marcas, era um nome que, por vergonha e medo, a vila escolhera enterrar. E a promessa escrita ali dizia que, quando uma filha do sangue retornasse com a pedra, a verdade teria de ser ouvida. O que ela segurava nas mãos, afinal, não era apenas um objeto. Era um pedido de justiça. Era a última esperança de alguém que fora silenciada. E agora, com as cartas em punho e o jasmim ainda pairando no ar como um aviso, Ana percebeu que o que vinha pela frente não seria apenas uma sequência de eventos sobrenaturais, seria uma cobrança histórica. Alguém ou algo exigiria que o passado fosse reparado. Lá fora, o vento trouxe um novo som. Passos que se afastavam, mas com a lentidão de quem sabia o peso do que deixava para trás. Ana fechou o diário e olhou para o espelho, rachado. A sombra no reflexo parecia menos confusa. Agora, havia um reconhecimento ali, uma comunicação mútua entre o que vive e o que sobrevive. E, enquanto o medalhão repousava sobre o papel amarelado, a convicção tomou forma. A verdade vinha, e com ela viria o dia da prestação de contas. A madrugada caiu pesada sobre o barraco, como se o céu tivesse encostado seu peso diretamente no teto frágil. Ana permaneceu sentada no chão, o diário aberto diante de si, os dois medalhões alinhados sobre a madeira desgastada e a chave de bronze brilhando com uma luz que parecia refletir algo que não estava ali. Tudo ao redor dela formava uma composição estranhamente harmoniosa, quase ritualística, como se aquele momento tivesse sido previsto, aguardado e cuidadosamente preparado ao longo de décadas. A sensação de que alguém observava ficou cada vez mais forte. Não era apenas a sombra que se manifestara antes, era algo maior, mais antigo, uma presença que parecia preencher os cantos escuros do barraco. O cheiro de jasmim voltou, mais intenso do que nunca, inundando o ambiente com uma força quase sufocante. A madeira vibrou sob seus pés. O ar ficou estático, suspenso, como se estivesse preso dentro de um vidro. Quando as páginas do diário se moveram sozinhas, virando até a última entrada, Ana sentiu o peito apertar. Ali, a mulher havia escrito sua última mensagem, quase ilegível, como se estivesse correndo contra o tempo. Se minha filha não puder saber quem sou, que a filha dela saiba, que alguém do meu sangue regresse, que ela abra a porta que eles trancaram. A chave é o fim.
A pedra é a voz. A palavra porta queimou na mente de Ana. Havia apenas 3 portas no barraco. A da entrada, a do quarto pequeno e a do depósito abandonado ao fundo, que ela ainda não tivera coragem de abrir. O depósito sempre emanou uma sensação repulsiva, como se o ar, ali dentro, fosse mais pesado do que o do resto da casa. Agora fazia sentido. Talvez fosse ali que o segredo terminava. Oh, come! Ava! A chave de bronze parecia se aquecer em sua mão enquanto caminhava até a porta trancada do depósito. O jasmim era tão forte que parecia sair da própria madeira. Quando encaixou a chave no buraco, um estalo metálico ecoou, não como um simples destrave, mas como uma corrente que se rompe depois de muito tempo tensionada. A sensação de que algo desperto aguardava do outro lado cresceu como uma onda prestes a quebrar. Ao abrir a porta, um ar gélido saiu de dentro, cortando sua pele como milhares de pequenas lâminas invisíveis. O quarto era estreito, quase claustrofóbico, e parecia ter sido selado às pressas. No centro, um baú de madeira escura, decorado com os mesmos símbolos que apareciam no medalhão. O mesmo desenho espiralado. A mesma pedra azul entalhada. Algo pulsava ali, silencioso e profundo como um coração que nunca o parou de bater. Ana se aproximou devagar, guiada por uma certeza que não era inteiramente sua. Quando os dedos tocaram a tampa, o barraco inteiro pareceu tremer. A sombra se formou atrás dela, mais nítida do que antes, quase humana. A figura feminina oscilava, como se lutasse para manter forma, mas o contorno era claro. Corpo magro, cabelos longos, roupas antigas. A mulher se aproximou do baú e pousou uma mão quase translúcida sobre a tampa. Seu olhar, vazio e profundo, encontrou o de Ana, de forma direta, quase íntima. A conexão foi imediata. Imagens invadiram a mente de Ana. A mulher fugindo no meio da noite, o vilarejo a perseguindo, a traição do homem que prometera Prótegla, a violência que se seguiu o enterro, as escondidas, o medo de alguém descobrir a verdade. E então veio a última memória. A mulher segurando o medalhão e dizendo para si mesma que uma descendente voltaria, que a voz dela não seria apagada para sempre. Quando a visão cessou, Ana estava de joelhos. A sombra colocou a mão sobre seu ombro, um toque leve, frio, mas carregado de gratidão. A tampa do baú se abriu sozinha. Dentro havia apenas uma coisa: uma caixa de madeira menor, com marcas de unha na lateral, como se alguém tivesse tentado abri-la com desespero. A chave de bronze encaixava perfeitamente no cadeado. Ao destravá-la, a tampa se abriu, com lentidão cerimonial. Dentro havia uma pilha de cartas, todas assinadas pelo mesmo homem, menos o mesmo que a mulher amara e que depois a condenara ao silêncio. As cartas descreviam a relação proibida, as chantagens, as ameaças e, por fim, o plano para fazer com que ela sumisse, sem deixar vestígios. Havia também documentos oficiais, assinados por figuras de autoridade do vilarejo, provando que todos sabiam da injustiça e haviam ajudado a encobrir. A verdade que a vila havia enterrado agora estava ali, exposta, impossível de ignorar. A sombra da mulher se ajoelhou diante das cartas, como se finalmente pudesse olhar para seu próprio passado, sem medo. O jasmim se espalhou de maneira suave, agora não mais como aviso ou assombro, mas como despedida. A figura levantou devagar, aproximou a mão do rosto de Ana, e por um instante, parecia sorrir. O ar vibrou, e então, ela desapareceu, dissolvendo-se em fragmentos de luz, que dançaram no ar, antes de sumirem por completo. O barraco respirou fundo, menos como se tivesse sido libertado. Ana saiu do depósito com a caixa nas mãos, sentindo o peso da história, mas também o alívio de algo que finalmente fora cumprido. Na manhã seguinte, ela caminhou até a praça central da vila. A população já se reunia cedo, conversando em murmúrios sobre a luz estranha que viram no barraco durante a noite. Quando Ana se aproximou,
Todos silenciaram. Ela colocou a caixa sobre a mesa de madeira do coreto e abriu, revelando cartas, documentos, diários e provas incontestáveis. A verdade, após tantos anos, finalmente tinha rosto, nome e testemunha viva para contá-la. O impacto foi imediato. Alguns choraram. Outros tentaram negar, mas ninguém pôde esconder o olhar de vergonha que se espalhou pela multidão. Nos dias que se seguiram, o vilarejo se moveu lentamente entre culpa e reparação. O nome da mulher finalmente foi limpo. Um memorial foi criado às margens do barraco, e Ana, agora reconhecida como descendente direta, recebeu não apenas desculpas, mas o respeito que sua linhagem nunca teve. O barraco, antes amaldiçoado, agora parecia apenas uma casa antiga, silenciosa e em paz. E todas as noites, quando Ana trancava a porta, o cheiro de jasmim pairava por um breve instante no ar. Não mais como aviso, mas como lembrança. Uma lembrança suave de que, mesmo depois de tanto tempo, algumas histórias só descansam quando finalmente são contadas.